Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 3/4/2024. E não é hoje o atendimento, é amanhã, na quinta-feira, 4/4/2024. Vai ser o dia dos quatro. Oh, Jesus! Meus queridos. Então amanhã nós estaremos lá na rua José Paterno 173, atendendo as pessoas que estão com problemas de saúde para serem tratadas com cirurgias espirituais. Deus abençoe. Em alguns casos, benzimentos, passes, energização. Porque são coisas diferentes, né? Cirurgia é cirurgia. O povo que às vezes usa o nome de uma forma que não é bem, né? Aquilo, né? Você pode usar como cura, né? Porque a cura no dicionário ela fala que é melhora da situação de saúde da pessoa. Então a cura não é a cura, a perfeição zero de doença, mas a melhora da situação da pessoa. Por isso que é importante, muito importante, ler o dicionário antes de fazer qualquer coisa. Antes de tomar uma decisão sobre o nome que vai se colocar em qualquer coisa, é importante verificar. Bom, dito isso, falado isso, explicado isso, nós estamos na seguinte situação. Deixa eu falar tudo bonitinho, né? Então, amanhã às 18h30, Rua José Paterno, 173, lá na Vila João Jorge, na cidade de Campinas. Apesar que ali eu acho que é Jardim Leonor, mas o pessoal fazer o quê, né? Cada um fala um nome muito louco, né? Para mim é Jardim Leonor. Ela tá, toma ali dá uma quadra, acho que não dá 2 quadras, na macarronada italiana da General Carneiro. Toma 2 quadras da Avenida General Carneiro. Então, moço, e ali atrás tem um outro restaurante gigante, que é o Matuto, que é do Jardim Leonor. Se ali é Jardim Leonor, ali vai ser Vila São Jorge, João Jorge. Não vai, moço. Ai, Jesus, é cada uma que vale por 2. Bom, meus queridos, dito isso então, aguardo vocês. O dia está maravilhoso, ontem maravilhoso, hoje maravilhoso, pelo menos de questão de clima, está lindo. Agora a questão é a seguinte. Aqui em Campinas está pegando fogo a questão de política. Tem até essa semana para decidir as filiações. Então tem partidos que estão se filiando, decidindo as filiações antes, depois. Tem situações que estão ali, mas tem prazos. E o prazo é até agora. E o que está acontecendo? Alguns partidos vêm com o canto da sereia e fala: eu vou te dar cargo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E presidentes de partidos estão se vendendo para que possam ter benefício próprio e que se lasque o resto. Rapaz do céu! É cada uma que eu estou vendo, é cada coisa que eu estou vendo que é assustador. Em todo caso, entretanto, contudo, eu estou vendo os movimentos. Estou aprendendo a cada vez mais, mas faz parte do jogo, né? Ou eu quero que eu, ao entrar nos recantos demoníacos do planeta, eu não veja as coisas erradas. Seria muita inocência minha eu adentrar ao meio porco, nojento da política e achar que ali ia mudar só porque eu estou entrando. Isso aí pode ter pensado o Bolsonaro com a sua inocência quando ele entrou. Eu nunca vou fazer isso. Eu sei que o negócio ali é louco, que a conversa é diferente,
e que as tentações são grandes. Ótimo, que assim seja e que eu passe por todas elas. Porque eu não estou disposto a ficar repetindo encarnações aqui nesse planeta. Se é para fazer mais reencarnações, que façamos em outro lugar, mais celestial, com mais desenvolvimento, se assim podemos dizer. Porque o período mais difícil, eu diria que nas reencarnações, o período mais difícil é exatamente este onde nós estamos. De reencarnação de grupos, tá? Para karmas, essas coisas. Por quê? Porque esse planeta, ele está numa migração entre estado animalesco e estado luminoso. Então é essa transição que ela é muito difícil, onde mistura muito, onde você está querendo ir para a luz, mas ao mesmo tempo tem um imã, uma força muito grande na matéria que te puxa de volta. E nisso, nessa brincadeira, a gente vai fazendo os nossos esforços, as nossas lutas. Agora, em planetas mais celestiais, nós não precisamos se matar por causa do dinheiro, porque a parte de sustentação, a parte de usar os meios, usar as coisas que existem, elas são disponibilizadas. Ou seja, nós não perdemos tempo lutando com a matéria para que nós consigamos coisas. Muito bem. Só que, por outro lado, conforme você vai subindo, suas encarnações que eram kármicas, elas deixam de ser kármicas, então é bom. Mas, por outro lado, para você continuar subindo, você tem que fazer missões em planetas como esse. Pensou que ia escapar disso, né? Pois é. É as regras, é a política espiritual. Ontem teve aula sobre política espiritual. Depois, quem não viu, vai lá ver a aula de ontem. Muito proveitosa. Para boas reflexões, nós estamos num período que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre tal situação. Então, meus queridos, entretanto, contudo, porém, nós precisamos entender a seguinte situação. Não é fácil essa vida, mas nós temos que fazer o que nos compete e o que dá para nós fazermos para passar por isso. Essa vida não pode ser empurrada com a barriga, porque se nós empurrarmos com a barriga, nós do outro lado vamos perceber que nada fizemos e teremos uma cobrança monstruosa e gigantesca para conosco mesmo. Dito isso, dentro do que anda acontecendo nos bastidores da política, está tendo essas brigas para um prejudicar o outro. Então, exemplo, esse partido onde eu consegui enfiar o Sidão para que ele saísse candidato, ele é um partido que não tem tempo de TV. Então não teria interesse para os outros partidos, afinal de contas, não tem tempo de TV, e aqui na cidade a TV conta muito, porque a cidade é grande, tem emissora de TV, então a televisão sai do candidato daqui. E não acontece isso. Aqui não tem tempo de TV. O partido não tem dinheiro. Então o partido vai vir sem dinheiro, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Era o que eu queria. Eu não quero televisão, eu não quero coisa, eu só quero o título, o logo, a coisa para poder fazer o trabalho. Se colocou tudo dentro do partido pessoas que não são eleitos, são só pessoas que nunca entraram, que estão ali tentando fazer a sua campanha, fazer suas coisinhas. Ótimo, porque tira os demônios poderosos para não dar interferência. Só que tem um detalhe. Você, de certa forma, é obrigado a escolher um candidato a prefeito. Por quê? Porque você tem que escolher um candidato a prefeito, porque este candidato a prefeito é o que vai dar o suporte de jurídico, contábil,
daqueles papelzinhos de santinho e tudo mais. Sem isso, como é que você vai fazer? Todo mundo que está lá vai ter que tirar dinheiro do bolso para fazer? As pessoas que estão ali são pobrezinhas, não tem condição. E aí? Você tem que escolher um lado de um lado. Você tem que escolher um candidato a prefeito. Quando nós escolhemos um candidato a prefeito, o outro lado, o outro prefeito, vai e foi atrás do partido, mesmo não valendo nada, mesmo não tendo tempo de TV, mesmo não tendo nada. Foi atrás do partido por quê? Porque eu quero tirar todos que apoiam o outro candidato a prefeito. Então eu vou trazer vocês para mim. E aí vem as compras das cabeças. Chega para os presidentes e fala, olha, eu vou te propor tal coisa, propor tal coisa, propor tal coisa. São propostas. Você fala assim, mas é crime, professor? Nenhum crime. Pode ser um crime de moralidade espiritual, mas não é um crime humano, porque negociações são negociações, acordos são acordos. Mas ele pode decidir por todos os candidatos? Pode, porque ele é o presidente do partido. Então a situação está nesse ponto. A situação está um pouquinho mais, diria que, delicada. E nós temos que tomar um certo cuidado em relação a ondas que nos levam. Independente de quem puxar quem, nós estamos dentro de um lugar aonde nós precisamos, porque ninguém pode sair candidato fora de algum partido, ele é obrigado a entrar em algum. Ou seja, você é obrigado a entrar dentro da caverna do dragão e ficar vivendo aquela realidade. Certo? Muito bem. E nós temos que ficar acreditando no mestre dos magos, e ele vai falar as coisas para nós e a gente fica repetindo a cena, repetindo a cena. O que acontece é que nós, mesmo estando dentro do inferno, nós temos que pegar e sair daquela situação, não criar dependência e fazer a carreira solo, que é o que nós vamos fazer. Então já está acordado isso, já está isso, mas de certa forma influencia. Como que influencia? Porque se a pessoa pega e toma a presidência do partido, ela pode pegar e colocar algum candidato já eleito, algum vereador eleito dentro do partido. E isso faz com que se torne impossível quem estiver abaixo de entrar. Porque todos os votos vai fazer com que aquele entre e os outros não. Por quê? Porque ele tem máquina, porque ele tem assessores pagos, ele tem estrutura, ele ficou 4 anos trabalhando e fazendo campanha. Então, de certa forma, existem riscos. Mas vamos, porque a intenção não é ganhar. Quando nós entramos para a política, nós não podemos entrar falando assim, nós temos que ganhar. Não. A intenção sempre tem que ser a seguinte, nós temos que representar. Temos que representar a luz. Não interessa se a luz vai ou não vai dessa vez. Não, mas nós temos que implantar a luz, será? Ou será que eu tenho que ser uma luzinha ali, depois atrair outra, e aí a hora que entrar já tem um monte de luzinha dando suporte por trás? Não estou falando que nós não vamos entrar. Eu estou criando suposições, porque as pessoas, quando vão fazer alguma coisa, elas vão com expectativas. Exemplo, expectativa de atendimento. Primeira coisa que eu ensino para todo mundo, para cura, que é crucial. Não pense em fazer cura. Como assim, professor? Você vai fazer cura, você não vai pensar em fazer cura? Não, você não pode pensar em fazer cura. Você tem que pensar em estar ajudando o próximo, se colocando à disposição do próximo. Então quer dizer que o senhor, quando vai fazer atendimento espiritual, igual amanhã que o senhor anunciou, o senhor não pensa na cura? Jamais. Mas a cura acontece em muitos dos casos, não em todos. Então quando a gente cria expectativas, ou quando a gente pega e cria situações na nossa cabeça, no nosso ímpeto,
que a gente quer fazer, a gente quer ajudar, a gente quer ajudar nos cedendo, colocando à disposição e não curando. Por quê? Porque eu não sei se a pessoa pode ter a cura ou não. Normalmente, casos graves não se tem a cura. Por quê? Casos graves, quando eu falo, são aquelas doenças que não têm cura pelos homens. Por quê? Porque são coisas programadas na linha kármica. Quem que consegue alterar um negócio desse? Eu? Olha, rapaz, tô longe de chegar perto de Jesus, hein? Jesus, eu falo pra você que ele pode conseguir, mas tá difícil. Então nós temos vários tipos de situações que precisam estar ali. Então não são todos que vão ser curados ou podem ser curados. Mas muitos melhoram. Aliás, todos melhoram. Seja da dor que deixa de existir, seja de paz na cabeça, de conseguir dormir, que é uma das coisas que mais acontece. A pessoa conseguir dormir. Então não se pode ter expectativa para nada. Você não pode ter expectativa que você vai ganhar eleição. Você não pode ter expectativa que você vai curar alguém. Você não pode ter expectativa que você vai ser do ó do Borogodó, que você vai para não sei o quê. Não, você não pode ter nada disso. Por quê? Porque a vida nos leva para onde precisa levar. E quando nós criamos expectativas, no plano espiritual gera um efeito chamado zenão. A ansiedade e a expectativa, ela gera uma energia contrária que anula tudo aquilo ali. Então, dica para quem está trabalhando com cura. Somente vá. Não sinta a dor dos outros, não sinta o desespero dos outros. Somente vá e faz o que tem que fazer. Se recebeu cura, pois bem. Se não recebeu, pois bem. Nossa, professor, dessa forma. Dessa forma. Igual um anjo trata. Igual um anjo faz. Aprenda com os anjos que você fará milagres como os anjos, tá bom? Dito isso, ensinado isso, explicado isso nesse contexto, misturando espiritualidade com política, nós temos alguns acontecimentos. O dólar está R$ 5,06. Apesar que estão falando que está 5,5, mas está 5,6. Arredondando, você é obrigado a arredondar para 5,6. Altíssimo. Pressão total. Coisa que eu não gosto, não queria que tivesse. Isso é muito preocupante. Isso tira o dinheiro das pessoas. Deixa as pessoas pobres. Isso porque o Banco Central ainda interviu. A Bolsa da Alemanha ontem deu uma caída boa. Aliás, a Bolsa dos Estados Unidos também deu uma caída boa. Só que hoje já está se recuperando, já está dando um alíviozinho. Mas a queda boa não é queda de 2, 3, 4%, não. É uma quedinha normalzinha. Porque o valor dela está altíssimo. Está 18.332. Está alto para chuchu, moço. A do Brasil subiu 0,44. 127.548. Mesmo a bolsa subindo, o dólar também subiu. Isso é o que preocupa. Porque isso mostra e demonstra o tamanho do perigo e o tamanho do buraco. Professor, por quê? Vou explicar. O meu maior medo e receio já está acontecendo. Subida do câmbio. O câmbio, gente, vocês não têm noção. O câmbio pode transformar um país em rico ou pobre em questão de pouquíssimo tempo. Quando o câmbio, o real, desvaloriza frente ao dólar, todo mundo fala, isso é ótimo para as exportações, é ótimo para transformar o país em um país escravo. Se fosse tão bom, os países ricos teriam moedas fracas, mas não tem. País rico precisa de moeda forte. Então não vem com essa historinha de boi dormir, com essa historinha que o jornal fica fazendo para a gente engolir,
porque é um mundo de desculpa esparrafada. Não entrem nessa conversa, porque isso aí é conversa fiada. Então está tendo uma certa compensação ao estamos aumentando os impostos, a gente desvaloriza a moeda e aí os impostos ficam diluídos. Mas tá bom, e quem que paga essa diferença? Ah, o salário do povo. E o povo se lasca de novo. Porque subindo o câmbio, sobe tudo. Sobe o preço do carro, sobe o preço do combustível, sobe tudo. O preço do combustível também principalmente. E se não bastasse só o câmbio subindo, o valor do barril em dólar também está subindo. Gente, nós estamos beirando $90 o barril. Você tem noção do que é isso? E pode chegar a $100 o barril. Barril de petróleo Brent, 89,31 neste momento. 89,30. Chegou a 89. 89,30. Ele tá beirando o máximo dele, que é 33. Tá subindo. E o dólar também tá subindo. O valor é em dólar. Então tá subindo a commodity mais o câmbio. Ou seja, o brasileiro daqui um pouco vai ter que pagar R$10 no litro da gasolina. Ah não, mas eles vão dar um jeitinho, claro, vão encher de álcool. Então a gasolina não é mais gasolina, agora a gasolina é álcool. É um misturão, é o jeitinho brasileiro. Coisa que eu não gosto. Gasolina tinha que ser pura. E álcool tem que ser puro. Quem quiser misturar, vai dentro no posto de gasolina e faz a mistura que quiser dentro do tanque. Ah, mais, a menos, talvez, do jeito que você quiser, para mim não interessa. Cenas do próximo capítulo. Isso aqui é preocupante. O ouro batendo recordes e recordes e recordes. Vocês não têm noção. Só para vocês terem noção do valor do ouro, o ouro hoje está valendo $2.290. $2.290. Há pouco tempo, pouquíssimo tempo, estava valendo $1.000. Já está 2.290. Mas, professor, por que o dólar sobe tanto assim? O que está acontecendo? Se o dólar sobe tanto assim, celulares sobem também, eletrônicos sobem também, usa muito ouro. Se o eletrônico sobe, as coisas sobem, se o valor está em dólar, aí eu vou ver o câmbio sobe mais ainda. Então um celular que já é caro para chuchu, que está custando 4, 5 mil, vai para 8. Um carro que já está caro, que está custando 120 mil, vai para 150, 170 mil. Um que já está valendo 200, vai para 250. E não para por aí, porque quando desvaloriza o câmbio, o arroz sobe, porque é commodity. O feijão sobe, porque é commodity. O óleo de cozinha sobe, porque é commodity. A cesta básica sobe, porque é commodity. Não se enganem, não brinquemos com o câmbio. O câmbio é um gerador de pobreza. Se não controlar o câmbio, nós nos transformamos em pobres. Gera miserabilidade. Se já está difícil, fica mais difícil ainda. Jornal da Infomoney. Olha como que sai a nota do jornal. Dólar hoje fecha estável. É como se a pessoa estivesse na UTI, mas está estável. A pessoa está morrendo. Não, mas está estável. Está estável dentro da UTI. Então ela está ferrada, lascada. Mas só o nome estável já fica, ai que bom. Estável aonde? Você está subindo a todo dia. Dólar hoje fecha estável aos R$5,05. Mentira, 5,06. Porque depois teve o leilão no fim e subiu mais um pouquinho. Após a intervenção do Banco Central no câmbio.
O Banco Central fez um leilão extraordinário de US$ 1 bilhão em swap cambial tradicional. E pelo visto não resolveu nada. Bolsa subindo e dólar subindo. O que refrescou? Nada. Folha de São Paulo. Banco Central vende todos os contratos de swap e intervenção irriga mercado com US$ 1 bilhão. Então quer dizer que o Banco Central não vendeu o dólar. Ele vendeu swap, contratos. E o que isso significa? Significa que o Banco Central vai honrar o preço, vai pagar o preço para quem comprou ali naquele valor. Foram 20 mil contratos de swap cambial, ofertados em leilão adicional, equivalente a US$ 1 bilhão. E compraram, para ter uma garantia. Porque a hora que explodir, o Banco Central arca com as consequências. E o Banco Central está passando por dificuldades, porque o Banco Central teve um corte financeiro agora, que saiu no jornal, não está aqui, mas saiu no jornal, aonde o Banco Central está pedindo mais 66 milhões para conseguir viver e sobreviver, pagar as contas. E o governo federal cortou esse dinheiro do orçamento. E está correndo o risco de ter um apagão no Banco Central. O Banco Central não tem dinheiro para arcar com as despesas correntes. Inclusive, ele falou que está correndo risco de segurança. Porque não tem dinheiro para honrar, não tem dinheiro para fazer, então está ali. Mas o Banco Central não pode criar dinheiro? Pode, mas não pode. E aí? Olha só a situação como é que está. Não, o Banco Central não tem dinheiro? Tem reservas. O dinheiro guardado não é dinheiro, é produto. Dinheiro de Banco Central não é dinheiro, é produto. Ai. Dizem que é a primeira intervenção no câmbio sobre o terceiro mandato do presidente Lula. Eu acho que teve algumas outras aí, mas falam que é a primeira. Tudo bem. Jornal da Infomoney. Aí a gente vai estudar e tentar saber qual que é a realidade. E qual é a realidade? Real tem pouca chance de se valorizar frente ao dólar. Avalia o CEO da Legacy. Moeda americana foi a 5,5 na segunda-feira e forçou o Banco Central na segunda, já estamos na terça, já subiu mais 1 centavo. E forçou o Banco Central a realizar leilão extraordinário de swap cambial para conter a alta. Fala do cara. A gente nunca foi otimista com o real, porque o Brasil está cortando juros e o mundo está segurando. O diferencial de juros está na mínima, se tirar o período da pandemia, respondeu o executivo, durante o painel no Brasil Investment Forum, evento promovido pelo Bradesco nesta terça-feira. A Guerra também observou que a conta corrente brasileira não parece estar tão boa, diante do recente movimento feito pelo Banco Central. O Banco Central está intervindo no câmbio. A conta corrente brasileira não está boa assim. Senão ele, o Banco Central, não estaria intervindo. Real, vejo pouco upside, ou seja, valorização. Resumiu o executivo. Ou seja, o que eu venho cantando a bola de que vai estourar e nós vamos pagar o pato, está acontecendo. E com força total, com velocidade jamais vista.
E só piorando a cada momento. Jornal da Infomoney, para piorar mais ainda a coisa. Haddad diz que escolha do novo presidente do Banco Central será tranquila. O que ele tem que falar de um novo presidente do Banco Central? Mas vai ter, mas não nesse momento de alta turbulência. O ministro diz que o governo já passou por um teste duro diante da autonomia do Banco Central. E destaca diálogos com Roberto Campos Neto. Diálogos? Qual que é o diálogo? Xingar ele, falar mal dele, porque até o Haddad falou mal? Eu vi na notícia tudo há pouco tempo. Tudo conversinha. Tudo conversinha. Eu só estou vendo conversinha fiada. Estão criando o negócio do arcabouço e tá fedendo tudo de um jeito sem precedente. Foi o maior lixo que fizeram esse tal do arcabouço. Porque não quiseram seguir o que o Paulo Guedes tinha falado que deveria ser. O Paulo Guedes fez isso tudo antes, gente. Ele falou, tem que ser por etapas. Nós vamos juntar só os impostos federais. Depois nós vamos juntar só os estaduais e vamos juntar só os municipais. Nós vamos deixar a estrutura como é que está, só vamos juntar eles para não ter que ficar fazendo guia, cálculozinho e tal, só que só coisa simplesinha, só facilitar a vida. Não. Estão criando um monstro que vai ter dois processamentos, duas contabilidades em paralelo. E fedeu tudo. E se não bastasse isso, mais coisas. Tudo bem, isso aqui até ainda está certinho, mas é mais imposto. Como? Vamos lá? Folha de São Paulo. Fazenda, ou seja, o ministro Haddad, Fazenda, diz que grandes empresas pagam 0 de imposto de renda e defende correções. Por que grandes empresas pagam 0 de imposto de renda? Porque no lucro real, se você não tiver lucro, você não paga imposto de renda. Porque o imposto de renda só é pago no lucro. Então as empresas montam suas estruturas para não ter lucro. No Brasil, não é bom negócio uma empresa ter lucro. Não, professor? Não. Quanto mais lucro você tem, mais imposto você paga. Então você não pode ter lucro. E como é que você faz para não ter lucro? Você fica comprando caminhão, comprando coisa, criando despesas. Nós montamos uma economia onde nós prezamos os gastadores. Onde nós prezamos a irresponsabilidade. Não pode ter lucro. E aí as pessoas vêm falar que não, nós estamos criando essa cultura do satanás. Por isso que a sociedade é do jeito que é. Por isso que os governos saem gastando sem fim. Jornal da Infomoney. Governo pode acionar STF após nova derrota em benefício a municípios. Decisão de Rodrigo Pacheco por não prorrogar vigência de 2 pontos tratados em medida provisória e proximidade das eleições nas prefeituras pode influenciar mudança de estratégia do Planalto. Os caras estão forçando passar uma medida provisória em cima de uma lei. É como se a medida provisória tivesse mais valor ou mais força do que o votado por todo o Congresso. Ou seja, o Executivo está fazendo o papel do Legislativo e falando, a minha medida provisória é o que manda e ponto final. Vocês falam amém aí, porque vocês não mandam mais nada. Só que dessa vez o Rodrigo Pacheco foi lá e check, e falou, não. Se você quer qualquer tipo de alteração, você manda uma proposta de lei. E aí nós vamos votar as mudanças e as propostas de lei. Medida provisória não, porque o Legislativo é quem decide as leis. E o que o Executivo fez? Vai mandar para o STF.
Governo, aliás, pode mandar, né? Governo pode acionar o STF. E aí vai mandar para o STF vai falar assim: o Congresso não manda em nada, quem manda é a medida provisória, o Executivo. Só que não é, porque é o Legislativo que cria leis. Agora o Legislativo não cria mais leis, então nós temos um Congresso fictício? Então nós temos um Congresso de bonequinhos que não funciona, que não faz nada? Recorre ao Supremo, recorre ao Supremo, sai recorrendo, e aí? Então quem manda acionaram nós não mandamos em nada. Quando a gente é acionado, a gente é obrigado a votar em cima disso. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Tá virando baderna, esse país está virando, não, já tá uma baderna sem precedente. Agora, o lado bom é que quando explodir tudo e feder tudo, vai explodir de tal forma que é igual a panela de pressão, que arruina tudo. E é uma lei que os municípios pequenininhos precisam, porque senão não consegue viver. Em contrapartida, o que precisa acontecer também é juntar os municípios, porque um monte de município pequenininho também não dá, né? Precisa criar regiões metropolitanas, porque senão não vai dar. É muita cidadezinha pequenininha e precisa virar uma coisa só. Porque tá muito pesada a estrutura. É muita prefeitura, é muita coisinha. E pra gente encerrar com chave de ouro. Notícias ao minuto. O desaparecimento latente do cromossomo Y e o impacto disso nos homens. Meus queridos, é assim. Vou explicar uma coisinha para vocês. Os cromossomos, eles são da seguinte forma. As mulheres, por exemplo, elas são XX. E os homens são XY. Certo? Muito bem. Aula de biologia. Então vamos lá. Os cromossomos demonstram o gênero de um ser humano. São XX e XY. E, na verdade, recebemos um de cada um dos nossos pais. As mulheres podem transmitir o X, porque elas são XX. Então, um dos cromossomos vai ter que ser X, porque é XX. Já o homem tem o X e o Y. É o homem que vai decidir se o filho vai ser mulher ou homem. Se jogar o cromossomo X, vai ser mulher. Se jogar o cromossomo Y, vai ser homem. Só que está tendo um problema. A quantidade de cromossomo Y que está indo nos espermas dos homens está diminuindo de forma drástica. Ou seja, nós estamos caminhando por uma situação aonde vai ter muito mais mulheres do que homens. Seria isso a seleção natural da humanidade? Por quê? Se a população começa a diminuir, se a quantidade de humanos está diminuindo, eu preciso aumentar a fábrica de criação de humanos. Então eu começo, dentro da própria natureza, da sabedoria da natureza, eu começo a encher de mulheres para que nasçam mais filhos por aí. E aí, os homens, um homem tendo 2, 3, 5, 10 mulheres, vão virar tudo muçulmano. Isso é o estado animalesco, do lado do animal, do ser vivo animal. A cultura não vai permitir. E aí? E aí que isso entra, esse estudo, ele entra corroborando com a situação de vai diminuir a população.
E a quantidade de mulheres vai aumentar. Aumentar e aumentar. Então, minhas queridas, brincadeiras à parte. Vamos brincar um pouquinho para a gente encerrar dando risada um pouquinho, né? Arruma um homem enquanto dá tempo, porque daqui a pouco não vai sobrar mais nenhum. Já tá difícil, hein? Os pouquinhos que tem ainda tá virando, dá pra virar, daí aí não vai querer mesmo, e aí que lascou é tudo. Mas, biologicamente, existe uma tendência de diminuição da população de forma estrondosa. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.